Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Informática Didática mais uma vez. Eu sou Davi Barreto e na aula de hoje conheceremos as estruturas de repetição. Quais são, as diferenças entre elas e como utilizá-las na prática. E não se esqueçam de curtir o vídeo, clicar no sininho para receber a notificação sempre que um conteúdo novo for postado aqui no nosso canal. Então, como foi dito anteriormente, a gente vai conhecer um pouco sobre as estruturas de repetição. As estruturas de repetição são estruturas que permitem a execução de uma ou mais instruções repetidamente até que uma condição não permita mais execução deste conjunto de instruções. As estruturas de repetição são também conhecidas como laços ou loops e permitem ao programador executar um bloco de instruções sem precisar reescrever as mesmas novamente. Para que esse bloco de instruções seja executado N vezes, é necessário que a condição esteja a favor da execução. Esta condição é uma expressão booleana que é verificada antes do início do bloco de instruções ou após a execução do mesmo. Falando de uma maneira mais prática, uma estrutura de repetição, como o próprio nome está dizendo, ela vai se repetir até que uma condição estabelecida previamente seja verdadeira. Tudo vai ficar muito mais fácil de entender quando a gente for para a parte prática da coisa. E quais são os tipos de estrutura de repetição existentes? As estruturas são while, que significa enquanto faça, do while, que significa faça enquanto. Dá para perceber aí que a gente tem uma espécie de inversão, né? Então, o while, enquanto uma condição não se estabelecer como verdadeira, ele vai continuar fazendo. O faça, ele faz primeiro para depois estabelecer a condição. De novo, na prática a gente vai entender como é que vai funcionar isso daí. O for e o for each. Todos os quatro são tipos de estruturas de repetição. E a gente vai aproveitar também para conhecer alguns operadores chamados de incremento e decremento. Esses operadores, em conjunto com as estruturas de repetição, vão fazer toda a diferença. E vocês vão entender por quê. Agora vamos a eles. Nós temos o operador mais, que ele simplesmente vai adicionar um valor a mais. Então, se eu tenho uma variável com valor 1 e acrescentar um mais, ele vai passar para 2, e assim sucessivamente. E temos o operador de decremento, que é o menos. É bem autoexplicativo, né? Eu não vou falar muito sobre eles aqui agora, porque na prática vai ser muito mais fácil a gente entender para que serve e em que momento a gente vai utilizar cada um dos operadores de incremento e decremento. Só para finalizar, aqui tem uma clara demonstração como é que ele vai funcionar. Eu tenho uma variável e vou acrescentar mais 1, ou eu tenho uma variável e posiciono mais ao lado dela. Basicamente vai ser a mesma coisa. Agora, a gente tem uma diferença quando coloca o mais no início ou no final. E essa diferença vai se dar exatamente quando ele vai incrementar, se antes do comando ou depois do comando. Vai servir tanto para o incremento quanto para o decremento. Então vamos à obra? Então, começando o nosso exemplo de hoje, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima da pasta Aula Java, New, Class. Vou chamar essa classe de exemplo repetição. E vou habilitar aqui o meu método de inicialização. Vou começar comentando aqui para a gente poder separar um do outro. Então aqui vai ser exemplo while enquanto faça. Então como é que vai funcionar? É muito simples. Vou criar uma variável do tipo int chamada de num. Posso até colocar número. E vou atribuir a ela o valor 0. Então tá aí uma variável que eu criei do tipo inteira com valor 0, com valor nem positivo nem negativo. O que é que eu quero? Eu quero que
o meu documento fique incrementando essa variável até chegar no número 30. Só que eu não quero que ele apenas incremente. Eu quero que apareça assim, ó, número 0, número 1, número 2, número 3, número 4, até chegar no número 30. Então como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar aqui o while, vou abrir parêntese, e dentro dele vou estabelecer a condição. Enquanto o número for menor ou igual a 30, o que é que ele vai fazer? O while está pronto. Eu já estabeleci aqui a condição e já estabeleci aqui até quando ele vai repetir. Eu estou dizendo aqui, ó, enquanto o número for menor ou igual a 30, ele vai fazer alguma coisa aqui. Eu só não estabeleci o que é que ele vai fazer. Então eu vou abrir aqui um sysout. Vou colocar aqui, ó, entre aspas, número, 2 pontos, espaço. Aquele nosso velho momento de concatenar strings com variáveis numéricas. Então, ó, o que eu estou dizendo? Enquanto a variável número for menor ou igual a 30, ele vai jogar na tela aqui o texto número e o valor da variável. Só que se eu apertar o run agora, o que é que vai acontecer? Deixa eu puxar um pouco para cima para mostrar para vocês aqui, ó. O que é que vai acontecer? Eu vou apertar o run e vou dar um OK. O que é que vai acontecer? Ele vai gerar um laço infinito, ele não vai sair do zero. Ó, tá vendo? Ele tá repetindo aqui, número 0, número 0. Então eu vou dar um stop aqui. Por que aconteceu isso então? Porque eu preciso dizer para minha condição aqui que depois que ele receber a variável aqui, essa variável automaticamente vai ter que mudar. O número não foi 0, então ela vai ter que mudar para 1, para 2, para 3 e assim sucessivamente. Então como é que eu vou fazer isso? Aqui embaixo eu vou pegar aqui, ó, a variável número. Ela vai receber ela mesma mais 1. Assim já resolvemos os nossos problemas. Quer ver? Ó, vou apertar aqui o botãozinho Run, vou dar um OK e pronto, ele fez aqui, ó, do 0 até o 30. E quando chegou no 30 ele parou. Tá faltando alguma coisa, não tá? Claro que tá. Isso aqui que a gente fez, eu vou simplesmente substituir toda essa parte aqui por aquele operador de incremento. Então, deixa eu copiar para vocês aqui, ó. Isso aqui e isso aqui, esse exemplo aqui e esse exemplo aqui é a mesma coisa. Então, em vez de eu fazer a variável número, atualmente é 0, ela vai ser 0 mais 1 e vai receber o número 1 aqui, eu vou fazer essa parte de baixo aqui, que é muito mais prática. Então, não preciso dessa parte aqui. Vou dar um run aqui. OK. E tá feito aqui, ó, o nosso primeiro exemplo. Olha que coisa simples. Então, ó, ele tá determinando aqui, enquanto essa condição for falsa, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai fazendo, vai ficar fazendo. Quando essa condição passar a ser verdadeira, ele para de fazer. E o próximo passo é a gente conhecer a outra estrutura de repetição, que é o do while, que é bem parecido com o while, né? O while é enquanto faça. O do while é faça enquanto. Então, eu vou pegar todo esse trecho aqui, eu vou comentar e vou reaproveitar essa variável que está aqui, int número igual a 0. Então eu vou dizer para ele o seguinte aqui, ó, faça isso aqui, ó, faça o que tiver aqui dentro. Eu vou já aproveitar esse trecho aqui, ó, copiá-lo e jogar aqui dentro. Então ele está dizendo aqui, ó, faça. Ele não está estabelecendo condição nenhuma, ele só está mandando fazer. Então ele vai fazer isso aqui, ó, certo? Só que como eu não estabeleci condição nenhuma, se eu deixar do jeito que está, ele vai fazer indefinidamente.
Aí aqui embaixo eu vou criar a condição aqui, ó. While número menor ou igual a 30. Agora eu estabeleci a condição. E qual é a diferença básica do primeiro caso aqui, o while, para o do while? É que o do, ele, além de ele estar mandando executar no início, ele garante que pelo menos uma vez ele vai acontecer. Por quê? Quer ver uma coisa? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou comentar esse aqui e vou tirar o comentário do de cima. Se eu colocar aqui, ó, número 31 e apertar aqui o Run, o que é que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque ele já estourou a condição aqui, ó. Ele vai fazer enquanto o número for menor ou igual a 30. 31 nem é menor, nem é igual a 30. É maior do que 30. Certo? Agora, no caso daqui de baixo, vou comentar esse e remover o comentário desse. Nesse caso aqui, como ele está mandando fazer antes de estabelecer a condição, pelo menos esse aqui ele vai fazer. Vamos ver? Olha aí, ó, número 31. Ele fez o primeiro. Só que quando chegou aqui, ele viu a condição. Ué, o número não tem que ser menor ou igual a 30, então não vou fazer mais não. Aí ele não faz mais. Então eu teria que pelo menos colocar aqui, por exemplo, 28. Para ele fazer pelo menos 3 vezes aqui. A diferença básica de um para outro é essa. Ficou claro para vocês? Agora vamos ao último exemplo da aula de hoje, que é a utilização do for. O for, de longe, ele é o mais utilizado. Por quê? Porque ele tem na condição já o valor inicial, o valor final e o incremento. Ele já tem tudo isso. Então, ó, eu vou comentar esse trecho aqui. Vou deixar aquela variável aqui em cima, só que vou mudar aqui o valor dela para 10. Então aqui embaixo eu vou criar aqui um for. E vou estabelecer aqui a nossa condição. Como é que ele vai funcionar? Primeiro eu vou estabelecer aqui o índice inicial. Eu vou criar uma variável aqui, tipo inteiro, chamada i. Geralmente utiliza-se i porque i de index ou índice igual a 0. Então já estou dizendo aqui que o valor inicial vai ser 0. E ele vai fazer até quando? Ele vai fazer enquanto esse valor i for menor ou igual a variável número. E o incremento? O incremento vem aqui, ó. I mais. O for é só isso. Então basicamente é como se eu estivesse fazendo o while de uma maneira mais sucinta, tudo num pacote único aqui, ó. Eu estou determinando o início dele, quando o índice for igual a 0, até quando ele vai fazer, quando esse índice for menor ou igual que a variável 10, e aqui o incremento. Então, ó, quanto é que é o índice? 0, então ele vai fazer alguma coisa aqui. Terminou? Terminou. Ele vai pegar esse índice e incrementar. Mais, então o i passa a ser 1. 1 é menor ou igual que a variável número? É, porque aqui é 10. Então ele vai fazer de novo. Aí ele faz, mais uma vez, incrementa e passa a ser 2. I é menor ou igual a número? É. 2 é menor do que 10. Então ele vai fazendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda na incrementação 10 ele vai fazer, porque eu estou estabelecendo aqui, ó, maior ou igual que a variável número. A variável número é 10. Então ele vai fazer o décimo. Quando chegar no 11º,
na 11ª incrementação, i foi igual a 11, ele vai dizer o seguinte: i é menor do que a variável número? Não. I é igual que a variável número? Não. Então ele não vai fazer. Então vamos criar aqui só um sysout para a gente poder ver de fato se funcionando. Vou colocar aqui, ó, valor atual, e vou concatenar com quem? Eu vou concatenar com a minha variável i. Por que eu vou concatenar com ela? Porque na primeira vez, qual é o valor que vai estar aqui? Não é 0? Então ele vai colocar aqui o valor atual 0. Ele, depois que incrementar, na segunda vez vai passar a ser o que aqui? 1. Então ele vai colocar valor atual 1. Na terceira vez, 2, valor atual 2. Na quarta vez, 3, valor atual 3. Até chegar no 10. 10, valor atual 10. Quando chegou na próxima, no 11, ele vai bater aqui e não vai fazer mais. Vamos ver aqui. Olha aí, tá vendo? O valor atual 0, 1, 2, 3, até o valor atual 10. Poderia mudar aqui a minha variável. Aliás, eu posso até fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse igual aqui, ó. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer enquanto o índice i for menor do que o número, não mais menor ou igual. O que é que vai acontecer? Ele não vai fazer até o 10, ele vai fazer até o 9. Olha aí. Que simples. Bom, conforme eu disse para vocês, a gente tem mais um exemplo de estrutura de repetição, que é o for each. Mas esse eu não vou passar para vocês aqui agora não. Por quê? Porque antes disso a gente vai ver uma aula sobre arrays, que são as matrizes ou os vetores. Depois que a gente vê essa aula de arrays, aí a gente não só vai voltar para o for, porque a gente vai ter material de sobra para exemplificar o for, como também vai ficar bem mais fácil a gente entender em que momento a gente vai utilizar o for each. Bom, e assim terminamos a aula de hoje. Ela foi bem curtinha em relação às aulas passadas, não foi? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não se esqueçam mais uma vez de curtir o vídeo, clicar no sininho para receber mais uma notificação sempre que um conteúdo novo for postado aqui. E mais um detalhe que eu sempre acabo esquecendo de falar: se inscreve no canal também e divulga para que a gente tenha um retorno maior e a gente possa continuar fazendo mais vídeos com conteúdos voltados à informática de uma maneira bem didática para vocês. Joia, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.